Deus, Senhor. Meus irmãos, abram a Bíblia lá em Gênesis 22. Aleluia! Oh, glória! Toda honra e toda glória. Jesus te pegou hoje, meu irmão. Jesus me pegou hoje de novo, amor. É verdade. Depois que a gente vai passando por certas experiências, a gente começa a entender as coisas melhores, né? Eu, depois que fui pai, eu cuidando do meu filho, eu percebo o cuidado que eu tenho com ele. E dali, meu irmão, eu vejo como Deus ele é pai pra gente mesmo. Eu vejo o quanto ele cuida da gente, quanto nós somos dependentes dele. Às vezes eu vejo o Calhau, quando eu acordo assim de manhã, eu vejo ele correndo pra lá e pra cá, com a fralda cheia assim de cocô, sabe? Passando assim, fico, caramba lá. Até pra isso ele depende de mim, né? Meu irmão, não é diferente de mim e de você não. Nós somos dependentes de Deus em todo o tempo. Aleluia. E eu estava me perguntando qual é a mensagem do Evangelho. E pensando nisso, entendi, né, que o Evangelho ele fala sobre o amor, ele fala sobre a paz, ele fala sobre o pecado principalmente, mas também ele fala sobre a obediência. Para falar do Evangelho, meu irmão, eu pedi para vocês abrirem lá em Gênesis 22, a respeito de Abraão. Todos juntos? Todos juntos? Diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e disse ele: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque a seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui Abraão já estava agindo pela fé, né? Porque ele falou: retornaremos, né? Se ele já sabia que ele estava indo para sacrificar Isaque, mas ainda assim pela fé ele disse: retornaremos juntos. Amém. E continuando aqui, versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo do cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Meu irmão, se você tem uma semana de evangelho, você já sabe do que essa história vai se repetir lá na frente, né? Aqui no versículo 6, como fala: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho. Onde essa história se repete? Quando a gente vai lá para o evangelho, a gente vê que um pai dá, né, a lenha aqui, ela é uma espécie de madeira, né? O pai, ele dá uma madeira para o seu filho lá na frente, na verdade, para ser sacrificado. E no versículo 7, dizendo assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem de lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar ao seu filho, para apunhalar o seu filho, sacrificar o teu filho. Meu irmão, Deus proveu o cordeiro para Abraão, para Isaque? Deus proveu o cordeiro para Isaque? É uma pergunta: Deus proveu o cordeiro para Isaque? Até esse momento ali não. Continuando aqui, versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o seu moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Meu irmão, a gente vê que até aqui, até o versículo 12, é uma história sobre a obediência, como a gente tinha falado sobre o Evangelho, né? Sobre Jesus. Aqui é Abraão, mesmo não sabendo que Deus, né, ia mandar alguma coisa para ser sacrificado no lugar do seu filho, Abraão ainda assim, com toda a sua fé, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão, com toda a sua obediência, ele foi lá e obedeceu a Deus. Aleluia, Deus.
Isso é muito forte, porque depois que eu tive meu filho, eu olho e fico assim, caramba, se Deus me pede para mim... Claro que eu acho que Deus não vai me pedir hoje, né? Mas se Deus me pede, se é naquela época, como seria? Ainda mais a gente, né, conhecendo a história de Abraão, né, que depois de muito tempo que ele vem ter seu filho, a gente se pergunta, e eu no lugar dele, será que eu teria sacrificado? Meu irmão, certamente, hoje eu falando, por enquanto aqui, Deus ainda não me moldou, né, eu certamente não sacrificaria o meu filho. Mas, meu irmão, a pergunta que eu fiz aqui novamente, Deus proveu o cordeiro para Abraão? Deus proveu? Deus não proveu o cordeiro para Abraão. Meu irmão, aqui quando Abraão ele vem falar aqui... Deixa eu achar aqui... Aqui no versículo 8, quando Abraão fala, Deus proverá para si. Se, ele estava falando de quem? Para Deus. Deus proverá para si o cordeiro. Continuando, versículo 12. E aqui, né, no versículo 11 a gente entende ali que Deus mandou Abraão parar, que chegou um anjo mandando Abraão parar antes de ele encravar no seu filho. E no versículo 12 disse assim, não estendas a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. É um cordeiro, irmão? E eis um carneiro de trás dele, travado sobre os seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu um holocausto no teu lugar. Até aqui, meu irmão. Deus não proveu o cordeiro para Abraão. Deus proveu o carneiro. Quando Abraão ele já falava aqui a gente já entende que já era uma profetização do que estava para acontecer. Sabe quando o cordeiro ele veio ao mundo? Sabe quando o cordeiro ele foi provido, mas ele foi provido em torno de prol de toda a humanidade. Alguns milhares de anos depois, né, tinha um cara doido chamado João, né, que ele ficava pregando lá no deserto, igual lá que não chamava de maluco, enquanto eles estavam batizando seus discípulos, né? Ele olha e fala, eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, meu irmão. Só até aqui que eu queria trazer, que Deus possa falar o coração de vocês. Vamos sempre lembrar, o Evangelho ele fala sobre o amor, ele fala sobre a paz, ele fala sobre a salvação, mas ele também fala principalmente sobre o pecado e a obediência, pois a gente aprendeu lá em Filipenses, quando eu estava lendo, quando a pastora falou para a gente preparar de quinta-feira sobre o devocional, quando eu estava lendo lá, eu entendi, meu irmão, que Jesus, ele conquistou a salvação pela gente na cruz. Ele teve que largar tudo e conquistou. Mas para a gente conquistar essa salvação, a gente tem que ser igual a Jesus, igual a Isaac, igual a Abraão. A gente tem que ser obediência. Então que a nossa obediência em Deus possa sempre mostrar para a gente qual é o verdadeiro caminho, qual a verdadeira escolha do Evangelho, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.